Pai do Senhor, todos meus queridos e amados irmãos, mais uma vez estou voltando aqui, onde são 6 horas e 41 minutos dessa tarde, dessa noite já. Só esclarecendo aqui algumas coisas aqui, que eu fiz um vídeo e o irmão Evandro, sem discriminar o que ele fala, mas querendo não deixar o povo de Deus confundido, porque como ele explicou, deixa alguma confusão o pessoal de Deus. E eu quero explicar. Vocês vão ouvir ele falar o que eu falei e o que eu falei e o que ele falou também. Tá bom? Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. E nós não estamos dividindo força, nós estamos explicando, porque cada um tem um dom. Mas eu quero explicar, né, o que é o discernimento, o dom do discernimento. Decidir o que é, quem está vivo, quem está morto, quem morreu, quem viverá eternamente, quem vai morrer na eternidade. Porque, ainda que vá para a eternidade, para o lugar de tormenta, não vai morrer, vai viver atormentado. Viverá aquele espírito, mas em tormenta. E quem vai para descanso, vai viver descansando, adorando ao nosso Criador. Amém? Vamos ouvir o que o irmão Evandro diz. Um vídeo do irmão Francisco Evangelista, ele que resolveu trazer algumas afirmações, conforme o conhecimento dele, sobre salvação. Vocês já viram aqui o react que Pedrosa fez, que eu fiz, sobre a fala da pastora do Vale a respeito de salvação, e sempre deixando claro, nós não estamos tentando impor a ninguém o que nós Tá para frente. Da salvação, tentando vir nós acreditamos no que é dito e compara com o que a Escritura diz. A mesma coisa você deve fazer com o que nós falamos também. Porque o que eu falo deve estar de acordo com a Escritura. Se não tiver, então não pode ser considerado como parte da sã doutrina ou como uma afirmação bíblica, entendeu? Veja o que o irmão Francisco vai falar aqui sobre salvação e preste atenção, eu nunca vi essa afirmação que o irmão Francisco traz. O que o irmão Francisco vai falar aqui sobre salvação, eu nunca ouvi falar. É a primeira vez que eu estou ouvindo alguém falar sobre salvação dentro desse pensamento construído pelo irmão Francisco Evangelista, e é isso que nós vamos reagir a partir de agora. Glória a Deus, a paz do Senhor, todos os meus queridos e amados irmãos. É mais uma vez que aqui está seu irmão em Cristo, Francisco Evangelista, para fazer a oração da entrega do jejum. Mas, mediante disso, irmão, antes disso, eu quero deixar aqui um esclarecimento sobre as ovelhas da casa do Senhor, sobre salvação, né? E uma ovelha pode vir perder a salvação, aquele que está servindo a Deus. Pode sim. Pode sim. João 10, 28 vai mostrar. Por que pode? E o que Jesus falou? Tem gente que interpreta o contrário. Uma ovelha salva, não perderá mais sua salvação. Mas quem é, irmão Francisco? É aqueles que já partiram com Jesus e estão no descanso eterno, esperando, aguardando o toque da última trombeta para a primeira ressurreição dos mortos. Você entendeu o que ele disse? Você prestou muita atenção. Eu vou repetir mais uma vez. Divino Deus. Pode sim. Pode sim. João 10, 28 vai mostrar. Por que pode? E o que Jesus falou? Tem gente que interpreta o contrário. Uma ovelha salva, não perderá mais sua salvação. Mas quem é, irmão Francisco? É aqueles que já partiram com Jesus. Ele está dizendo que a ovelha que é salva é aquela que já partiu com Jesus, ou seja, aquela que não está mais entre os vivos. Essa pessoa, essa ovelha que não está mais entre os vivos... Peraí, meu irmão. Talvez ele não entendeu, ele ficou equivocado, ele não entendeu. Se uma pessoa parte servindo a Deus com sinceridade, ama seus irmãos, adora a Deus verdadeiramente, vive na santificação, na consagração, na oração, desejando bem o próximo, não querendo derrubar seu irmão, ali onde Jesus recomenda que não queira
Né? Suportais uns aos outros, orais uns pelos outros, suportais os mais fracos. Quer dizer, essa sim, ela partiu com Jesus assim, afirmado, alicerçado nessa palavra, pela santidade. Essa ovelha estará em descanso eterno. Ela não está em lugar de tormenta. A alma dessa pessoa, esse espírito, não foi para um lugar árides. Árides chama-se lugar de tormenta. Agora vamos ver o que o irmão Evandro diz. E partiu com Cristo, ela é que está salva. Veja só. E estão no descanso eterno, esperando, aguardando o toque da última trombeta para a primeira ressurreição. Ressurreição dos mortos, que ressuscitarão. Receberão o seu corpo incorruptível e de glória no toque da última trombeta. É isso que Jesus está falando. Tá bom? Glória a Deus. Agora você que está vivo, você que está aqui vivendo nessa terra, contaminada, avassalada pelo pecado, pela injúria, pela calúnia, pela defamação, pela perseguição, pela mentira, pela ganância. Bom, talvez seja só eu que estou achando isso, mas me parece que ele está levando esse assunto para o lado particular dele, não é? Não, irmão Evandro, eu não vivo assim, tá? Mas eu sei que eu estou num mundo que a Bíblia diz, o próprio Jesus falou, eis que o mundo já é do maligno. Devemos se desviar de todas essas coisas. Conectado. Devemos se desviar. Bluetooth conectado. Se desviar de todas essas coisas, tá? Então, irmão, agora me afirma. Eu quero que você me afirma ao determinar eu falar tudo que eu vou falar. Em nome de Jesus, tá? O momento em que ele esteja vivendo. Pelo ódio. Nós estamos lutando para vencer isso tudo. Porém, se nós vencer, vamos se colocar no lugar da ovelha sal. Quer ver? Nós estamos lutando para vencer isso tudo, porque isso vem, eu tenho certeza que vem sobre a vida dele, vem sobre a vida de qualquer um, mas existe o perdão. Pedro foi um que interrogou Jesus e disse, Senhor, quantas vezes se devemos perdoar o nosso irmão por dia? Jesus respondeu a Pedro, Pedro, 70 vezes 7 vezes durante o dia. Pedro estava achando, Pedro se irava, e Pedro pecava, e Jesus sabia. Pedro foi sábio em perguntar. Por quê? Porque assim ele não estava vivendo escorado. Será que eu vou para o céu? Será que eu não vou? Será que eu estou assim? Mas sim, Jesus falou, vamos ver o que Jesus... Vamos ver. Uma vez salva, nunca mais. Bom que perecerá, ninguém arranca das mãos do Senhor. Vamos ver aqui. Glória a Deus. João... Ele vai ler o texto agora. Preste atenção à explicação dele. João 10, 28. Glória a Deus. Pode ler aqui, o meu filho vai me ajudar aqui. Meu filho pode ler baixinho, que o pai, a vista do pai não dá. Meu filho vai ajudar o pai, tá bom? Vai fazer a obra do Senhor, junto com o pai. Glória a Deus. Lê baixinho, que o pai repete aqui para o povo entender. E eu vou explicando devagar. Amém? Vamos lá. Olha, eu lhes dou, né? A vida eterna. Jamais perecerão. Ninguém as arrebatará da minha mão. Peraí, Jesus está falando com uma pessoa que já recebeu o salário do pecado. Também ele venceu o pecado para receber o salário. Qual foi o salário? A vitória. Como eu sei que o irmão vai dizer que o salário do pecado é a morte, será que só é esse? Hein? Será que nós somos eternos aqui na terra, aqui somos eternos? Não tem a morte? Para o servo ou não servo? Tem. O salário do pecado é a morte. Que essa morte venha para o bem, para a sua vida, para ser salvo, para a sua alma ser salva, para a minha alma ser salva. Porém, se nós não fizer por onde, nós vamos receber. O salário do pecado é a morte eterna. Né? Eterna. Eterna. Não é pelo salário do pecado, que é a morte que ele jogou. A morte eterna. Agora, existe o salário do pecado é a morte. Para quem morre em pecado, morrerá eternamente também. Não vai estar lá glorificando e inventando a nova Jerusalém. É isso, irmão Evandro. O irmão está entendendo? É assim, tá bom? Vamos ver, ele vai explicar. Sendo de Abraão com descanso,
Qual é o salário do pecado? Qual é o salário do pecado? Vai, irmãos. O que ele vai falar? Ninguém as arrebatará da minha mão. Peraí, Jesus está falando com uma pessoa que já recebeu o salário do pecado. Então ele venceu o pecado para receber o salário. Qual foi o salário? A salvação, a vitória, recebeu o salário do pecado. Ele venceu o pecado todo. Ele recebeu de Cristo. Ele rejeitou o pecado. A Bíblia não diz? Né? Sujeitar-se a Deus, né? E resistir o diabo, que ele fugirá de vós. Então, essas pessoas que foram com Cristo Jesus, eles resistiram a Deus, a sã doutrina, a santificação da carne, do corpo, para que seja a casa moral do Espírito Santo, para receber o Espírito Santo de Deus e ganhar a vida eterna. É isso. Faltou o irmão falar isso. Tem mais coisas que ele caiu em contradição. E deixa o povo confuso, né? O salário do pecado, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. É verdade. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, tá? Só para deixar claro. Pois é. E quem lutou? Hein? Quem lutou para receber o dom gratuito de Deus, que é Jesus, em sua vida? Recebeu ele e sustentou, e ali ficou até o dia que a matéria vai para o descanso. O pó retornará e aquele espírito retornará também para as mãos do Criador. Porém, se está sem Jesus, vai voltar para a mão de quem? Do exterminador, do destruidor, daquele que veio matar, roubar e destruir. Ele conseguiu matar você ainda em vida, conseguindo levar a tua alma para lugar de tormenta. É isso, irmão Evandro? O seio de Abraão para o descanso. Porém, nós podemos muito pegar aqui o sacerdote ali. O sacerdote ali Bom, pessoal, eu não vou reagir o vídeo todo. Você pode ir lá se quiser, se preferir assistir. Mas o que eu quero tratar aqui é desse pensamento aqui, dessa afirmação que ele trouxe, dizendo que, vamos para o texto. João 10, 28, né? O irmão Francisco Evangelista, ele afirmou, vocês viram, que aqui, versículo 28, Jesus está falando para as ovelhas que já partiram, ou seja, Jesus não está falando para as pessoas que estão vivas. Segundo o Francisco Evangelista, aquele que é salvo de verdade, que não perde a salvação, é aquele que já está com Cristo. Ou seja, qualquer um de nós que está vivo pode sim perder a salvação. O problema, além dessa doutrina não ter respaldo... Pode sim, pode perder a salvação. Tinha tanto homens de Deus, mulheres de Deus, que viviam em divina, era em tudo por tudo, lutava pela salvação, lutava pelas ovelhas da casa de Senhor. Largaram, eles são macumbeiros, são feiticeiros, são donos de banda de forró, briga, vivem se prostituindo, roubando. Quer dizer, eles são mortos ambulantes. São vivos, mas estão mortos para Deus. Deus não escuta quem não serve ele. Então, irmão Evandro, você está lendo a Bíblia o contrário. O seu entendimento que você está recebendo não vem da parte de Deus. Me perdoe, meu irmão. Eu não estou aqui lhe querendo ser maior do que você, nem querendo lhe ensinar, porque você é intelectual, você é um homem que lê muito, é tanto que você vai corrigindo aí como se fosse um gibi, tá? A letra, sem unção, ela mata. É por isso que é bom ler e orar e jejuar. E pedir o discernimento a Deus, para que tenha fruto do Espírito, discernimento. Vamos ver. Um problema também agora que ele levantou, que, como eu disse, é a primeira vez que eu ouço alguém falar sobre isso, eu nunca tinha ouvido alguém trazer essa afirmação. Ah, mas Deus está levantando Vamos agora. analisar aqui. Ó. Vamos ver. Jesus está falando de quê aqui? Ó? Deixa eu voltar aqui um pouco. Jesus está falando com um grupo aqui. Ó. Os judeus reuniram-se ao redor dele e perguntaram: até quando nos deixará em suspense? Oh. Se é você o Cristo, diga-nos abertamente. Ele está falando aqui com um grupo de judeus. Estavam vivos, não estavam mortos. E Jesus disse assim, o texto diz assim: Jesus respondeu: eu já lhes disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome de meu Pai falam por mim. Ele está falando com pessoas vivas. E ele diz assim: mas vocês não creem porque não são minhas ovelhas. Ele continua falando com pessoas vivas. Ele diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Tá bom. Veja bem. Quer dizer, as ovelhas de Cristo Jesus é aqueles que obedecem a Ele, que são uma nova criatura. Quando é chamado, ele escuta a voz de Deus. As ovelhas de Deus conhecem a voz de Deus.
Ou, por exemplo, as ovelhas de Jesus conhecem a voz de Jesus, né? As ovelhas de Jesus não vai comer em paste sujo, lameado, com charco de lama, do pecado. Quer dizer, se torna morto ambulante. Quando não é uma nova criatura, fica do mesmo jeito, do jeito que veio, é daqueles que diz, venha do jeito que estás e fique. Jesus não convidou isso, não. Jesus diz, venha a mim todos cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. E aquele que vem a mim, de maneira alguma, eu lançarei fora. É porque ele conserta. Porque o Espírito de Deus vai entrar na tua vida e vai te consertar. Vai tirar os seus erros. De todos. Então temos que lutar pela salvação. As conheço, elas me seguem. Ele está falando de pessoas vivas. É de vivos mesmo. Não de mortos. Tá? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Uma ovelha morta não ouve a voz. Pois nós estamos falando com quem, irmão Evandro? Hoje nós estamos falando com os mortos. Está escrito em Salmos 6. Na morte não há lembrança de ti, Senhor. Davi falando. No sepulcro. Quem te louvará? Então louva ele agora. Ensina agora quem está vivo. E enquanto você está vivo também. A verdade. Tá bom? Vamos ver. Eu as conheço e elas me seguem. Como é que elas vão seguir se estão mortas? Eles têm a Bíblia e não usam a Bíblia. Ele diz assim, eu lhes dou a vida eterna. Ele está falando para pessoas vivas. Haviam aqueles que... Veja, novamente aqui. Vocês não creem porque não são minhas ovelhas. Então haviam dois grupos de pessoas. Aqueles que eram ovelhas e aqueles que não eram ovelhas. E a Bíblia diz o que, irmão Evandro? Não tem dois grupos de pessoas aqui na terra? Tem uns que é os escolhidos de Satanás, que a Bíblia diz, e os escolhidos de Deus. Porém, os escolhidos de Deus escutam a voz de Deus. Gosta das coisas de Deus. Eu duvido que um escolhido de Deus vai se juntar na roda do encarnecedor. Vai fazer chocarrice. Vai fazer humorismo. Eu não sei nem dizer, podcast, esse tal de coisa assim, esse tipo de coisa. O homem de Deus, ele tem a mente de Cristo. Ele tem sede de justiça. Ele gosta de plantar o amor. Exorta pelo Espírito de Deus, pela unção de Cristo. Esse é o servo de Deus, que ouça a voz de Deus. Vamos ver. Estavam vivos. Então Jesus disse para um grupo, olha, vocês não creem porque não são minhas ovelhas. E era um grupo que estava vivo. Tá bom. Esses que não escutam e não creem, porque não são as ovelhas de Jesus. Estão vivos. Estão vivos. Eles estão vivos para você que vê eles, para mim que vê eles. Mas para Deus, eles estão mortos. São mortos ambulantes. Está cheio. Muitos. E após aqui eu vou falar por quê. As ovelhas de Jesus, que são pessoas que também estão vivas, elas sim ouvem a voz dele. E ele diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem. É verdade. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão, ninguém as poderá arrancar da minha mão. Então, o texto o tempo todo, irmão Francisco, diz, mostra Jesus se referindo a ovelhas que estão vivas e não a pessoas que dormem no Senhor. E nós estamos pregando para quem, irmão? Nós estamos pregando para as pessoas vivas. Eu estou pregando para um poente que estão vivos. Uma vírgula que está viva. Não é um zero às esquerdas. Não. Nós estamos pregando para pessoas que estão vivas. Viva, bem no plural. Vivos e vivas. Né? Então, aquele que ouvir a palavra de Deus e obedecer, de maneira alguma, irmão, o homem não vai vir a Jesus ou a mulher. E do jeito que está, vai ficar na casa do Senhor. A Bíblia diz que na casa do justo, o injusto não congregará e nem ficará. O mentiroso, o ganancioso, o sepulcro caiado, o iníquo. Tá bom? Vamos ver o restinho. Que estão vivas. Tá? O apóstolo Paulo, quando ele dá a garantia da salvação, ele diz assim, já agora a coroa da justiça me está guardada. Paulo estava vivo falando aquilo, tá? Eu poderia citar diversos outros textos, mas eu quis trabalhar apenas com o texto que o irmão Francisco citou. Paulo falou isso aí, sabe por quê? Paulo disse, a coroa da justiça está guardada, porque Paulo tinha sede de justiça. Ele está falando da coroa dele, que é o que era a coroa da justiça? A salvação. Ele está falando, agora a salvação minha está guardada, a coroa da justiça está guardada. E também quem ouviu ou quem deixou de ouvir. Quem deixou de ouvir vão ter com Deus naquele dia. Quem ouviu está guardado. É isso, irmão, é isso. E Paulo ainda diz assim, ainda recheia a conversa. Combati o bom combate e guardei a minha fé. Paulo sabia que a fé de Paulo está guardada. Por quê? Paulo ganhou a salvação. A palavra mostra.
para o vídeo não ficar muito longo, tá? É verdade. Então, mesmo. não existe essa bom, irmão, argumentação bom que o demais. irmão Francisco trouxe, de que os únicos que são salvos de verdade, que não podem perder a salvação, são aqueles que já partiram com o Senhor. Então, essa não é uma afirmação bíblica, tá? Aquele que ainda está vivo... Não é bíblico, irmão Evandro. Tudo bem, eu concordo com o irmão que não é bíblico. Mas o homem de Deus, ele tem fruto do Espírito. Deixa eu dizer, porventura, eu sou um macumbeiro hoje. Vamos supor, se eu fosse hoje um macumbeiro e morresse sem Jesus, um cachaceiro, um alcoólatra, um pedófilo, um homem, um devasto, um mentiroso, um ganancioso, se morresse hoje, sem Jesus, ou se escondendo de trás da Bíblia, será que eu ia ser salvo, meu irmão? Não é que eu sou isso, não. Não pense isso de mim, porque você já jogou no começo uma seta inflamável, como se eu fosse esse tipo de pessoa. Eu não sou, irmão. Eu sou um servo de Deus, tá? Eu entendo muito bem. Eu escuto a voz do bom pastor, que é Jesus, do Espírito Santo de Deus. Eu busco ele pelas madrugadas, porque ele diz: aqueles que me buscam pelas madrugadas me encontrarão. É por isso que eu me encontro com Jesus e ele me dá essa sabedoria para falar para vocês. Tão intelectual. Se está com Cristo, de fato, ele tem a vida eterna. Tem a vida eterna. Diversas passagens afirmam isso. Né? Eu viria aqui apenas repetir novamente o que já falei em outros vídeos, mas há diversas passagens, essa mesma aqui deixa muito claro: eu lhes dou a vida eterna, elas jamais perecerão, ninguém as poderá arrancar da minha mão. Há textos que diz também que quem tem um filho tem a vida eterna. É dito que Deus nos deu a vida eterna. Então, mas quem tem o filho não tem testemunho podre, sujo, de chacorrice, de fazer iate, eu não sei o que eles falam, não sei nem o que é iate, eu não sei o que é isso. Né? Podcast, vamos pro campo das ideias. Não, irmão, meu ideal é servir a Cristo, meu ideal é ganhar alma pro reino do Senhor, meu ideal não é riqueza terrena, meu ideal não é escrito, o meu ideal não é visualização, o meu ideal não é cantar por cantar, o meu ideal não é pregar por pregar, o meu ideal é ganhar a vida eterna. Estou lutando para isso, porém não ganhei ainda, porque vejo muitos dizendo que ganharam a vida eterna e com pouco estão bebendo. Olha o Aldo Ribeiro, aquele lá da Bahia, não era salvo. Olha o Abílio Santana. Olha o espetáculo que ele fez. Eu não sei se arrependeu, também não vou julgar. Né? Mas o Aldo Ribeiro morreu. E, meu Deus, crivado de bala por as suas mentiras, que mentiu muito. Mataram. E nem eu vou dizer que ele foi para o inferno. Cabe a Deus julgá-la. Mas não foi para lugar bom pela palavra. É pela palavra, irmão. Em nenhum lugar da Escritura diz que somente quem já partiu com o Senhor é que tem a vida eterna, é que tem a salvação e não perderá. Tá? Outra coisa que ele falou, né, um equívoco muito grande também, foi que o salário do pecado é a vida eterna, né, essa recompensa, a vitória. Não, o salário do pecado é a morte. O dom gratuito de Deus, aí sim, é a vida. Se você rejeitar o pecado, se torna, vamos supor, isso é vice-versa, irmão. Você está falando a palavra que você não entende. Você só leva para o lado da carne, não leva para o lado espiritual. Vamos supor, se eu morrer no pecado, em todos os pecados que eu já falei, ou você, qualquer um, se morrer, você vai ganhar salvação? Claro que sim, o salário do pecado é a morte eterna. Né? Agora tem o salário do pecado que te leva a morrer em vida aqui. Aí se fica como zumbi, morto, ambulante. É isso que eu estou falando. Então vamos lutar para ganhar a vida eterna enquanto estamos vivos. Ganhar a vida eterna para quando partir com Cristo. Com nossa alma limpa e ter credibilidade diante de Deus. É isso, irmão Evandro. Tá bom? Então, gente, só para esclarecer isso aqui, alguma coisa que o irmão Francisco falou, que vocês ouviram, tá? No mais, ele vai argumentar e você pode ir lá assistir, mas eu achei interessante trazer apenas essa parte aqui para vocês. Muito obrigado por assistirem até aqui. Eu agradeço muito vocês. Tenham todos um ótimo domingo, um ótimo início de semana. E a gente se vê por aí, em algum horário, né? Não sei que dia, de repente eu apareço aqui de surpresa. Não estou conseguindo acompanhar os assuntos, né? Então estou trazendo meio que atrasado aqui, mas sempre trazendo alguma coisa para que vocês possam aprender, ou se já sabem, ouvir novamente, tá? Se ficou alguma dúvida, comenta aqui, ó, irmão Evandro, fiquei com uma dúvida aqui, me ajuda a entender, que eu trago um vídeo sempre que puder, tá? Um abraço. Amém, irmãos? A dúvida ficou grande, por quê? Porque me diga uma coisa, nós não estamos lutando pela salvação? Já está ganha a salvação? Então todo mundo para de pregar o evangelho. Para que Bíblia mais? Se Jesus já morreu na cruz, já venceu por o irmão Evandro, e venceu por todos vocês, por nós todos, nós temos agora o livre-arbítrio para parar. Não vamos mais falar em Bíblia nem em Jesus.
que ele já venceu. Vamos esperar só a terra dar um estouro. Aconteceu o que está acontecendo. E nós ganhamos salvação. Não, irmãos. Temos que pregar, ensinar. O que a Bíblia diz? Lançar o pano nas águas. E Jesus disse assim, ó, Joel falando. Porém, aceitar a Jesus se transforma em ser discípulo de Jesus. Ide agora, de aldeia em aldeia, fazer discipulado da minha palavra, fazer discipulado de aldeia em aldeia, de caminho à Nova Jerusalém. Se permaneceres de pé, até o dia da minha vinda, será salvo. Será salvo. Né? Porque tem muitas pessoas que estão vivas aqui na terra. Nós sabemos que está vivo. Está vivo. Mas para Deus ele está morto. Por quê? Você fala de Jesus e diz, não. Eu sou fulano de tal. O meu ídolo é fulano de tal. Ciclano de tal. Ei, eu sou admirador de Jesus. Sou seguidor de Jesus. Sou servo de Jesus. Servo de Jesus. E eu recomendo o povo que seja servo de Jesus. Admirador de Jesus. Imitador de Jesus. Aleluia! Siga o povo que estão procurando se santificar no espírito, no corpo e na alma, ou vice-versa, corpo, espírito e alma. Essas doutrinas assim, irmãos, são doutrina mista, são doutrina picoteada, recorteada, são doutrinas que pregam somente um versículo, não traz o texto e nem o contexto. E quando traz o texto e o contexto, traz ao contrário do que o povo de Deus quer. Tá bom? Deus abençoe. Muito obrigado também, irmão Evandro. Eu não vi você falar um palavrão comigo e nem eu tenho minha boca para falar isso, meu irmão. Isso é só explicação do meu entendimento. O seu entendimento é esse. Eu também não vou desacatar por isso. Mas eu não vou voltar aqui atrás e nem vou correr desse tipo de coisa, porque isso não é aceitável no meio do povo de Deus. O povo de Deus tem que se santificar. Sem santificação ninguém verá a Deus. Como é que nós vamos chegar a Deus, irmão? Naquele dia com as mãos vazias, cheias só de pecado? Eu morri, só falava de ti, Jesus. Eu pregava tão bem, sacudia o povo, balançava um, balançava outro. Evangelizava, pregava, fazia reate, não sei o quê. Eu fazia, eu discutia no campo das ideias e tal. E eu lia muito bem, mas você lê, você não entende. Tem deles que não entendem, tá? Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Amém? Eu agradeço a todos os irmãos e irmãs, em nome de Jesus Cristo. Este é seu irmão em Cristo, Francisco Evangelista. Jamais vai tremer nas bases para espírito de engano, de jeito nenhum. Em nome de Jesus. O Senhor me encorajou para falar somente a verdade. Louva Ele pela adoração. Viram? Eu soltei um clipe ontem. Vai soltar muitos ainda. Em nome de Jesus. Para a glória de Deus. Não é para aparecer. É tanto que eu fiquei até distante. Para não estar na frente da câmera. Eu cheguei. Eu estou aqui. Não. Quem tem que se apresentar na sua frente, na minha frente, naquele dia, na frente de toda a nação, é o Rei dos Reis, Senhor do Senhor, que está escrito na sua coxa direita. Rei dos Reis, Senhor do Senhor, Leão da tribo de Judá, o grandão da Galileia, esse tem que se apresentar. Ele vai se apresentar a vocês. E vocês vão ver como é que ele vai julgar. Ele julga diferente, ele está como advogado. Ele vem como juiz. Mas eu já vejo Jesus julgando já. Eu já vejo Jesus julgando. Jesus já está separando o joio do trigo. Tem morto ambulante aqui querendo ser vivo, dizendo que serve a Deus. E não é. Não é. Parece com o servo de Deus, parece com cristão, porém não é cristão. Parece que é servo e serve, não é servo. São mal-amorados. São mau exemplo para o povo, o rei do céu, o reino do céu. São mau exemplo para o cristianismo da palavra de Deus. Querem distorcer a palavra santa. Amém? Deus abençoe e a paz do Senhor.